Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje é isso mesmo que você está vendo na capa desse vídeo, refutando uma pessoa que se diz maçom, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu fui abordado por uma pessoa em meias conversas, eu não sabia, e ele disse que era maçom de nível 3, que eu também não faço questão de saber quantos níveis tem. Então ele citou alguns pontos heréticos, heresia pura, tentando destruir a palavra de Deus, tentando destruir a nossa fé. E eu debati com ele, com o conhecimento que eu tenho. Não dá para se calar diante de um acontecimento desse, aceitar que pessoas enviadas pelo demônio, pelo diabo, tente apagar a luz do Evangelho nesse mundo. Nós somos luzes, nós somos luz, somos sal dessa terra, temos que fazer a diferença e é para isso que Cristo nos resgatou das trevas. Então, primeiramente ele queria falar de Bíblia sem ter Bíblia. E aqui está a palavra de Deus, onde eu quero citar alguns pontos que ele falou e refutar dentro da palavra. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é as palavras dele, que ele me disse, e os pontos que eu irei refutar a respeito do que ele disse. Não sei se todos os maçons, nem pessoas que se diz maçom, seguem esse pensamento dele, mas foi o que ele passou para mim, que entrou nessa discussão. Primeira coisa que ele disse, que ele nega a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento. Ele não acredita no Novo Testamento de hipótese nenhuma, ao ponto de dizer que todas as nossas traduções são enganosas, erradas. E eu fiquei pensando, então nós temos que jogar todas elas fora, né? Interessante é que as traduções, nós temos tradução de equivalência formal e equivalência dinâmica, né? Onde um texto se baseia mais preocupado na mensagem original e a outra tradução se preocupa em trazer o significado das passagens, mas entendendo que a mensagem é a mesma, não é alterada, né? Ele diz que, na visão dele, que ele só acredita no Antigo Testamento, no texto hebraico, onde ele disse que já estudou com um rabino e ele só acredita no texto hebraico. E toda vez que eu ia falar com ele, citar um versículo do Novo Testamento, ele falava que não acreditava, que era balela e que acredita no hebraico. Então, como ele acredita somente no hebraico, aqui está também minha Bíblia hebraica. Não tenho muito conhecimento, não sou expert, mas sei ler algumas palavras e ter algum entendimento, e através dessa Bíblia também irei refutar um ponto que ele disse, né? Ele nega Cristo, nega a Trindade. Ele disse que Cristo é uma cópia de uma mitologia egípcia, né? Que Cristo realmente não existiu, que é uma mitologia, né? Então, o que me chama a atenção é que, se você for pesquisar alguns vídeos no YouTube aí, né, no YouTube, alguns pastores vão dizer que nós não devemos, né, dizer que eles são filhos do diabo, que são filhos das trevas, porque assim eles não vão querer aceitar a Cristo, vai endurecer o coração. Fato é que até nós, antes de aceitar a luz do Evangelho, nós éramos filhos das trevas. E para refutar também algumas falas de pastores que dizem que eles não são filhos das trevas, pegando gancho do que este camarada que dizia ser maçom falou comigo, eu quero trazer uma palavra, né? Um versículo da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de João, né? Então,
nós vamos falar, tudo que eu vou falar está na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, versículo 2 e 3. Para saber que quem é filho de Deus e quem é filho de Belial, do diabo. 1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Então, a primeira pergunta a se fazer mediante isso tudo é: se uma pessoa diz que Cristo não é real, é uma mitologia, nega a Trindade, nega a palavra, esse camarada não é filho do diabo, não? Não é filho das trevas? Então, é muito preocupante quando pastores dizem que seitas não podemos chamar essas pessoas de filho do diabo. Isso é muito preocupante. Então, a primeira coisa para você reconhecer se a pessoa é de Deus é se ela acredita que Cristo veio à Terra. Porque Paulo vai dizer que Cristo é a imagem, né, do verdadeiro Evangelho de Deus. A sua carta aos Coríntios, Paulo vai dizer isso, né? Então, quem não está na luz está nas trevas, isso é fato. Então, uma pessoa que nega Cristo, nega a Trindade e a palavra, não tem como ele ser outra coisa a não ser filho do cão. Tem que se converter. Tem que se converter. Então, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, através daqueles dois versículos, dá para saber quem eles adoram. Quem está no controle da vida dessas pessoas que negam Cristo. A primeira refutação que eu quero fazer com ele é sobre a palavra. Ele diz que não acredita no Novo Testamento e que somente no hebraico, que um montão de coisas que ele falou lá, então ele acredita somente no hebraico, não acredita no Novo Testamento. Só que Paulo, curioso, em sua, deixa eu ver aqui, segunda carta a Timóteo, né, Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda escritura, não apenas algumas partes, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, Paulo, um dos grandes mestres da palavra, um homem que era fariseu, sabedor da lei, um homem que conhecia o Antigo Testamento de có e salteado, chega agora para Timóteo e diz que toda palavra de Deus é inspirada. Quando Paulo fala que toda a palavra de Deus, ele está se referindo ali na íntegra o Antigo Testamento. Nós temos que entender o contexto judaico que Paulo veio. Ele está falando de todo o Antigo Testamento na íntegra e algumas porções do Novo Testamento que existia naquela época. Mas, a priori, ele está falando a respeito do Antigo Testamento. Ora, se Paulo, que foi sabedor da lei, um grande guardador do farisaísmo, está dizendo isso, quem é um homem que não acredita em Cristo querer dizer também que não acredita no Novo Testamento?
Então, ele disse que acredita na Bíblia dele, mas até hoje ele não apresentou a Bíblia que eles usam. Então fica difícil. Então, eu estou refutando aqui na Bíblia. Possa ser que ele assista esse vídeo e fica de alerta para ele na Bíblia. Segunda refutação que eu quero fazer aqui também é que ele cita um texto dizendo que Deus é o autor do mal. Aí ele pega uma passagem que ele vai dizer, Isaías 45, deixa eu ler aqui na Bíblia para vocês, Isaías 45, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, Isaías 45, isso tudo ele falando comigo, tá? E eu rebatendo ele. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então ele pegou e virou para mim, que Deus é o autor do mal porque criou o mal. Só que se nós pegarmos somente esse versículo, como ele estava dizendo, pegar o texto ali fora do seu contexto, com certeza vai dar uma aparência que Deus é autor do mal moral, do pecado. Mas temos que entender uma regra básica da hermenêutica. Texto fora de contexto é pretexto e caminho para a heresia. Se nós analisarmos todo o contexto da passagem ali, observarmos todos os pontos da Bíblia, nós vamos ver que o mal é a consequência, é o castigo devido às ações cometidas. Não é que Deus criou o pecado, não é que Deus criou o mal moral, mas ali é a descrição da soberania de Deus sobre todas as ações e consequências. Deus é soberano sobre tudo. Então não é que Deus, você tem ideia que Deus diz que cria paz e cria o mal. Deus não cria o bem e cria o mal, cria paz. Entendeu? Então já não é contraste. Então isso já fica aqui de uma refutação que ali não se trata do mal moral, só ler o contexto. E ali se trata de uma consequência na vida daqueles que praticam. Mas não é que Deus criou o mal. Então aqui fica essa advertência. A terceira refutação é que ele vai dizer, ele disse para mim assim que nós interpretamos a Bíblia errada, que nunca houve uma queda de um anjo, que nunca houve uma rebelião de anjos no céu, como ele disse assim, como vocês pregam a doideira por aí, e que Deus é quem criou, olha a aberração, que Deus foi quem criou um anjo mau, cheio de pecado, e que esse anjo sempre estava a serviço de Deus, tanto que Deus deu a ordem para eles derrubar Adão e Eva no jardim. E ele derrubou porque obedeceu a Deus. Aí ele vai e pega gancho da passagem de Jó, que já é outra história totalmente diferente de Adão e Eva. Então, vamos para a Bíblia. Quando eu fui apresentar, aí ele virou para mim e disse que eu não teria nenhum versículo bíblico para apresentar que o anjo foi criado perfeito. Ok. Quando eu fui para o versículo bíblico para apresentar ele, eu falei, eu vou te apresentar um versículo agora, que Deus criou um anjo perfeito e que houve uma queda. E quando eu li, ele disse que não acreditava na nossa tradução. Ezequiel 28:15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Por causa da amplitude das tuas contratações foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. E aí vai dar procedência no texto. Então, eu li esse versículo.
Aqui já desmonta uma heresia, né? Dizer que Deus criou um anjo cheio de pecado. Dizer que Deus é autor do mal, porque também criou um anjo cheio de pecado para cumprir com o seu propósito. Querido, a Bíblia está dizendo que perfeito eras. Se Deus, ó Deus, ele só não tem como Deus criar algo contrário à sua natureza. Não tem como. Então, esse versículo 15, quando eu li para ele, ele falou que conseguia refutar. Então, quando eu li esse versículo para ele, Ezequiel 28:15, perfeito eras nos teus caminhos, ele disse que pelo hebraico ele conseguia desconstruir essa frase, que a nossa tradução bota perfeita de forma errada, equivocada. Então eu estou aqui com a minha Bíblia hebraica, aqui ó, para nós falarmos a respeito do original, né? A palavra ali perfeito no hebraico está aqui ó, tamim, tamim. A palavra tamim, na concordância de Strong 85:49, ela vai dizer que é algo íntegro, sem mancha, sem defeito, ou seja, algo perfeito. Em algumas passagens, você que tem a Bíblia de estudo, palavra-chave em casa, você pode estar pesquisando algumas passagens, ela vai dizer é algo completo, irrepreensível essa palavra. Então, como que ele vai desconstruir que ali era perfeito, vai dizer que é imperfeito, criado mal, não tem como. E a outra palavra para refutar ele que diz que Deus criou mal no anjo é a palavra, o verbo matizar. O verbo matizar, na concordância de Strong, número 4672, é encontrar, descobrir. Então, não foi Deus que criou o mal dentro do anjo, foi ele que descobriu por conta própria. Aqui então está o texto hebraico. Agora eu quero ver desconstruir esta palavra perfeita, igual ele disse que nossa tradução está equivocada. Então continua aqui, o problema de Lúcifer foi descobrir-se um ser perfeito, perfeito, mas não imutável. Dessa atitude audaciosa, criada em seu coração, resultou o primeiro pecado. Então, quando o diabo entra no jardim pela serpente, não é que Deus deu ordem, é porque já estava em sua natureza corromper. E se você for prestar atenção na palavra, quando ele oferece, ele fala, se tu comeres, palavra do diabo para Eva, sereis como Deus. E qual era a atitude dele aqui antes da queda? Elevar-se e ser semelhante ao Altíssimo. Então, uma aberração muito grande dizer que Deus criou um anjo mau, cheio de pequenice, isso é uma heresia tremenda. Então, aqui vale essa refutação. Eu quero deixar essa teologia de Walter Brunelli para vocês, que aqui tem um estudo de angelologia muito top, né? Caso se vocês querem comprar, ela não estava fora do mercado, não sei. Mas se você quer um estudo abrangente e profundo, aqui ó, Lewis Pill Schaff, teologia de Schaff, é calvinista? Tem pontos que não concordamos? Ok, mas eu estou falando de angelologia. Aqui tem um estudo sobre satanologia, que o cara é fera. Então fica aqui, né, a minha refutação a esse camarada, e ele falta estudar um pouco de teologia, conhecer a Bíblia, conhecer principalmente o hebraico, que ele diz que é a língua dele, né? Então eu não sou expert no hebraico, não sou expert em teologia, mas pela graça e o conhecimento de Deus, nós aprendemos alguma coisa para não deixar o evangelho ser envergonhado. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.